bem, meus amigos? Nos últimos dias eu tenho recebido por parte de algumas pessoas que têm me abordado perguntando o que eu acho a respeito do chamado desafio Charlie Charlie. Eu confesso que inicialmente eu não sabia nada a esse respeito, mas resolvi pesquisar até para mim estar a par do que está acontecendo. E à medida que eu fui me informando, eu apurei o seguinte, que isso faz parte de uma lenda urbana do México. Lenda urbana é essa como as lendas urbanas que tem aqui no Brasil também, como por exemplo, aqui no Brasil tem a questão da mulher do banheiro, a noiva nas estradas, e essa lenda urbana então veio do México. Conta-se que uma família de mexicanos resolveram imigrar para os Estados Unidos de forma clandestina, de forma ilegal. E foi o pai, a mãe e também foi um garoto, o nome do garoto era Carlos, ou Carlitos, como diria em espanhol. E ao chegarem na divisa, o pai daquele garoto teria sido assassinado pelos policiais ali da divisa. A mãe teria sido violentada sexualmente e morta em seguida. E o garoto teria sido vendido para servir de objeto sexual para pedófilos. A partir daí, esse garoto foi trancado em um hotel, um quarto de hotel. E ali ele recebia então os pedófilos que iam fazer sexo com ele continuamente. E lá nos Estados Unidos ele passou então Carlitos, Charlie, que é o mesmo significado de Carlos, e daí o nome Charlie. Ele teria passado a sua infância e praticamente toda a adolescência nesse quarto fechado de hotel. E ali ele teria tido acesso apenas a papéis e caneta. E diz que ali ele começava a desenhar, então naqueles papéis ele desenhava, e ele desenhava ali as cenas da sua vida, cenas de que ele viu os pais sofrendo na divisa e cenas da sua própria vida pessoal. Isso fez com que ele, quando chegasse por volta dos 14, 15 anos de idade, Charlie resolve então arrancar os seus próprios olhos, ou seja, o terror que ele estava sentindo era tão grande que ele resolveu arrancar os olhos. Meteu o lápis no olho, arrancou, e quando ele fez isso, ele acabou vindo a falecer. Charlie, portanto, seria aí um suposto espírito mexicano. Também dizem que Charlie é um fantasma, um espírito que assombra as lojas maçônicas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos da América. O fato é que isso se viralizou na internet nos últimos dias, por causa de uma produtora, para divulgar o filme intitulado A Forca, filme esse que deve ser lançado até o próximo dia 30 de julho, e eles então resolveram fazer isso como uma forma de pré-lançamento do filme, para chamar a atenção para o filme, que também tem um garoto no filme chamado Charlie. E o filme então é um filme de terror, da mesma produtora que gravou Atividades Paranormais e também o Sobrenatural. Essa mesma produtora então agora vai montar e já vai lançar em breve o filme A Forca. Mas e daí, Alguém perguntaria, e daí? E o que isso tem a ver com o desafio do Charlie Charlie? O que é isso? O desafio Charlie Charlie significa uma coisa muito simples. Coloca-se um papel escrito sim e não, sim e não, e em cima desse papel cruza-se 2 lápis, e ali então começa a fazer a consulta dizendo mais ou menos o seguinte: Charlie, Charlie, are you there? Ou seja, Charlie, Charlie, você tá aí? E o lápis teria que movimentar, mexer para um lado e para o outro. Eu não quero entrar em detalhes se é o espírito realmente de Charlie que vai ali, o demônio de Charlie, que vai ali mexer os lápis. Eu não vou entrar nesse detalhe. O fato é que isso é um ritual bastante tradicional já no México, não é coisa nova. Entretanto, eu gostaria de dizer que esse joguinho, principalmente para os adolescentes, esse joguinho, ele tem algo muito mais antigo do que você pensa. Ele começa lá para o ano de 1847, aproximadamente, nos Estados Unidos, com as irmãs Kate e Margaret Fox, onde elas criam um tabuleiro de Ouija, E ali ela começa a tentar invocar os mortos e diz que supostamente elas conseguiram invocar um vendedor que havia morrido alguns anos antes. E a partir dali, isso espalhou como uma febre espírita por todo os Estados Unidos, chegando na Europa, e também o Brasil não ficou de fora.
No Brasil, esse jogo de Ouija, ele mudou um pouco, e aqui é chamado jogo do copo, que muitos adolescentes acabam brincando com isso também. O fato, portanto, que seja Ouija, jogo do copo, Charlie, tudo isso, na verdade, é uma prática de necromancia, ou seja, uma prática de consultar os mortos. Na Bíblia, essa prática de necromancia, ela é também chamada de adivinhação, feitiçaria, espiritismo e, portanto, ela é totalmente proibida na Bíblia Sagrada. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e 12, diz o seguinte: em ti não se achará quem passe o filho pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, como uma abominação a Deus, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, que é o caso, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, que também é o caso, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Em Levítico 19:31 diz o seguinte: não vos virareis para os adivinhadores, os encantadores, não busqueis contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em Levítico 20, versículo 6, Deus orienta mais uma vez quando diz o seguinte: quando alguém se virar para os adivinhadores, os encantadores, para se prostituir com eles, ou seja, para se misturar com ele, eu porei a minha face contra tal pessoa e extirparei essa pessoa do meio do meu povo. Portanto, eu quero deixar claro aqui uma coisa: desafio Charlie é uma prática de consulta aos mortos, é uma prática de adivinhação, é uma prática de consulta a demônios. Pois quem aparece ali, se é que aparece, não é o morto, e sim um demônio fingindo-se ser o morto. Pois a Bíblia é bem clara quando ela diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que os mortos não têm como voltar. Lá diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem como o espírito de alguém retornar de lá para cá. O que retorna são demônios que talvez conhecia muito bem aquela pessoa e se faz passar por ele. A necromancia, ou seja, a consulta aos mortos, envolve muitos demônios e abre a porta de quem pratica esses ataques para ataques demoníacos. Ou seja, você começa a praticar isso, você está susceptível a ataques demoníacos, aliás, que já está acontecendo Brasil e mundo afora com esse Charlie. Por quê? Porque Satanás e os seus demônios, eles buscam apenas uma coisa: destruir o ser humano e não levar a verdade ou levar a sabedoria. A Bíblia nos diz que o diabo, ele é nosso adversário. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: o vosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, os mortos não conseguem se comunicar com os vivos e ponto final. Quem se comunica são demônios que são enganadores desde o princípio. E eles se faz passar por algum morto, para quê? Para enganar o ser humano, para enganar os parentes, às vezes, do morto, e quem quer se consultar com essas coisas. Portanto, pais, você que está aí, fique atento com o que seus filhos estão fazendo, principalmente na internet, para que eles não façam esse joguinho de Charlie. Parece algo inocente, mas isso atrai coisas danosas, e até alguns casos de possessões demoníacas têm acontecido por causa desse joguinho no Brasil. O inimigo, ele é astuto, Satanás, ele é astuto, e sempre desenvolve uma nova maneira de atrair o ser humano, principalmente os jovens e os adolescentes. Esse joguinho, ele pode levar a pessoa até mesmo ao suicídio, sabia disso? A pessoa, ela passa a ser possuída por um demônio que pode levá-la ao suicídio. Portanto, se você já se envolveu com isso, que tem pessoas que estão me vendo agora que já se envolveu com isso, já praticou isso até com forma de brincadeira na escola, eu quero dizer para você o seguinte: o meu conselho: arrependa-se, peça perdão a Deus, porque se você fizer isso, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.